Então, a gente falava, turma, sobre a questão dos princípios comuns do direito processual civil e do direito processual do trabalho, e finalizamos aqui a primeira parte da aula sobre esses princípios, falando do princípio da estabilidade da lide. Nós vamos continuar falando agora do princípio da eventualidade. Né? Alguém quer perguntar alguma coisa? A Carla, ela só tem uma saída. Luana, quer perguntar? Não? Você abriu o áudio aí? Tá. Quem quiser perguntar, senhores, é só abrir o áudio e chamar, tá bom? Fiquem à vontade aí, a ideia fica bem à vontade, a ideia é que os senhores participem mesmo, tá? Participe, pergunta, quem tiver dúvida pode falar à vontade, problema nenhum, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Olha só, pessoal, princípio da eventualidade. Eu vou só chamar a atenção dos senhores aqui, quanto a um ponto importante, para que os senhores não confundam esse princípio da eventualidade com o princípio... Oi? Me chamaram? Com o princípio da impugnação especificada. Olha só, já falamos aqui do princípio da impugnação especificada. Falamos que o princípio da impugnação especificada é manifestar ponto a ponto, impugnando de forma específica os fatos, as provas, etc. O princípio da eventualidade, apesar de ser parecido com o princípio da impugnação especificada, com ele não se confunde, ok? Vejam bem, princípio da eventualidade é aquele pela qual a parte, no momento oportuno, no momento próprio do processo, ela tem que alegar toda a matéria que seja de seu interesse. Então, veja bem, qual é o momento oportuno para o reclamante alegar matéria processual de seu interesse? Se for com relação à elaboração da peça inicial, será na inicial. Se for com relação à impugnação, à defesa da contestação, será esta impugnação, e assim sucessivamente. A ideia, senhores, é o seguinte: pelo princípio da eventualidade, tudo aquilo que a parte tiver que manifestar, toda matéria que tiver que ser alegada, deve ser alegada no momento processual de sua manifestação, propriamente dito. Por exemplo, se é algo que eu quero que seja pedido da minha inicial, eu tenho que incluir na minha inicial. Se é algo que eu quero que seja ponto da minha defesa, eu tenho que incluir na minha contestação, e assim sucessivamente. Ele decorre daquela previsão na resposta do réu, lá do Código Civil, do Código de Processo Civil, melhor dizendo, Processo Civil, no artigo 336. E, na verdade, o que ele vai dizer? Que o réu, na contestação, tem que alegar toda a matéria de defesa. E ele tem que expor, nas suas alegações de defesa, as razões de fato e de direito com que ele faz essa resistência, essa oposição ao pedido do autor, né? Inclusive indicando as provas, etc. Assim como na inicial, senhores, apesar do princípio da eventualidade estar previsto tipicamente quando se trata de defesa processual, mas na inicial também o autor precisa, eventualmente, fazer os pedidos que ele tiver que fazer e as considerações de alegações que ele tiver que fazer naquele momento, sob pena de depois não fazer mais. Olha o princípio da estabilidade da lide. Depois não pode inovar. Veja uma situação bem típica aqui, Ana, você que está com essa camisa diferente hoje, né? Ó, não vou falar que é feia, mas bonita eu não acho não, tá? Olha só, vamos dizer, imagina que a Ana fez uma inicial trabalhista e nessa inicial trabalhista a Ana está discutindo acúmulo de função, entendeu, Maria de Socorro? Ela está fazendo uma inicial trabalhista, né? Tá me ouvindo aí, Maria de Socorro, me ouve? Beleza, então faz um joinha para mim. Ó, então a Ana está lá fazendo uma inicial trabalhista e ela quer alegar acúmulo de função. Ela está alegando o seguinte, que a reclamante que ela está representando era gerente comercial e passou a acumular também a função de gerente de logística, por exemplo, lá da empresa. Ok? Aí ela faz o pedido, pede o plus salarial, diz que era acúmulo de função, em razão daquilo ele passou a exercer duas funções, pede o plus salarial. Beleza. Direito material que a gente já conhece, né?
acúmulo de função. Já aprenderam lá em direito material. Beleza, isso que ela quer. Só que aí ela lembra da aula do professor Fernando e fala, pô, o professor Fernando falou que a gente deveria, na inicial, alegar, né, toda matéria de fato, toda matéria de direito pelo princípio da eventualidade. Então, eu vou sapecar aqui, por exemplo, o seguinte: caso o meritíssimo juízo não entenda que é caso de acúmulo de função, considerando que depois que o meu reclamante lá, né, o cliente dela, passou a exercer as duas gerências, acumular as duas funções de gerência, ele, ao invés de trabalhar 8 horas por dia, como ele trabalhava antes, por exemplo, ele passou a trabalhar 12 horas por dia, né? E como ele, apesar de ter o nome de gerente, não tinha poder de gestão, não mandava na empresa, não podia admitir, não podia dispensar, né? Não ganhou 40% do aumento do salário a mais, que excluiria dele o direito de hora extra, como vocês já aprenderam direito material, como não é o caso, não tem aumento salarial, como ele não tinha poder de gestão, se na eventualidade do juízo não entender pelo acúmulo de função, o que a Ana pede? Pagamento de hora extra, 4 horas extras diárias, porque quando ele passa a exercer as duas funções, ele, ao invés de trabalhar 8 horas, passa a trabalhar 12. Então, isso seria um exemplo do princípio da eventualidade na inicial, porque tem gente que acha que, pelo simples fato do princípio da eventualidade estar previsto como matéria específica de defesa, artigo 336 do Código de Processo Civil, cabe ao réu alegar, né, na defesa toda a matéria com que pretende se opor, impugnar, resistir ao pedido do autor, acha que só serve para o réu. Não serve. Isso aí, inclusive, a gente tem, quando a gente for falar da inicial, nós vamos falar dos pedidos trabalhistas, né? Os pedidos da reclamação trabalhista. Nós veremos lá, com muita tranquilidade, que é possível tanto o pedido alternativo quanto o pedido sucessivo. Nós aqui já aprendemos os dois, né? E eu tenho certeza que vocês sabem, de cor e salteado, a diferença entre eles. Tanto que eu nem vou perguntar agora, para não apertar ninguém, né? Mas eu tenho certeza que vocês sabem, certo? Né? Pedido alternativo é aquele que eu posso cumprir de uma forma ou de outra. Pedido sucessivo é aquele que, não sendo possível reconhecer ou deferir o primeiro, passa-se para o segundo. Olha o exemplo. Se o juiz lá, na reclamação da Ana, não der o acúmulo de função, falar, não, acúmulo de função não é. Aí ele pode sucessivamente analisar o pedido de hora extra e ver se de fato é ou não é, ok? Então, o princípio de eventualidade, o que ele traz para o processo é isso. É a ideia de que a parte, no momento oportuno, no momento próprio da sua manifestação, ela deve manifestar e arguir toda a matéria de fato e toda a matéria de direito. Se for o autor, que seja na inicial, ou se for o caso da impugnação, conforme a matéria objeto da manifestação, se for ao réu, que seja na sua defesa, né, na sua contestação, mas que se diga toda matéria de fato, toda matéria de direito, toda matéria de defesa. Ah, professor, dá um exemplo aí também, né, dá um exemplo aí também dessa possibilidade do princípio da eventualidade no exercício do direito à defesa. É o que a Janaína está me pedindo aí. Estou te vendo, viu, Janaína? Ó, que a Janaína está pedindo aí, pessoal, tal, abriu o vídeo aqui, me prestigia aqui. Então, vou prestigiar, tá, Janaína? Já que você me prestigiou abrindo o vídeo, ó, a Janaína está pedindo que eu dê um exemplo, né, do princípio da eventualidade também na defesa, já que eu dei um exemplo na inicial. Então, vamos lá. É muito comum a gente vê em defesa trabalhista, né, e isso não tem nada demais, tá, gente? É assim que funciona. Você vê defesa do tipo assim, ó. A empresa nega que o empregado, por exemplo, o empregado entrou com a reclamação trabalhista, né? A Ana Paula lá fez uma reclamação trabalhista, né? Mudou advogado agora. Ana Paula fez a reclamação trabalhista e está pedindo lá para o cliente dela hora extra, beleza? Aí chega lá a Janaína, né? Faz a defesa da empresa e fala o seguinte, ó, nunca teve hora extra na empresa. O reclamante nunca trabalhou em horário extraordinário. A empresa lá, ela segue a regra certinha, 8 horas por dia, de segunda a sexta, 4 horas no sábado, folga no domingo, e lá ninguém trabalha nem um minuto a mais. Nem um minuto a mais. Lá não existe hora extra. Então é impossível que ele tenha feito hora extra. Agora, na eventualidade, né? Caso Vossa Excelência entenda que ele fez hora extra, coisa que nunca aconteceu,
né, veementemente, fica contestado, impugnado, mentira, o diabo, né, mas se o senhor entender, excelência, que isso algum dia aconteceu, a reclamada junta aos autos aqui alguns comprovantes, né, que ela fez pagamento de alguma hora extra. Nunca aconteceu, mas, né, se você entender, aconteceu, teve umas que eu paguei, olha os recibos aqui, ó. Aí você fala assim, peraí, professor, no mínimo isso aí é uma incoerência danada, uma contradição, ou o nome que você quiser dar. Aí eu vou te responder dizendo não. Totalmente normal, extremamente técnica, defesa, e o fundamento disso é simples, direto, objetivo. Princípio da eventualidade. Ó, estou falando, não teve hora extra. Agora, eventualmente, né, na hipótese de entender que alguma coisa aconteceu diferente, que teve uma hora extra, tem umas aqui que eu paguei, aos recibos aqui. Isso é o princípio da eventualidade, né? E Ô, isso não professor, aí a gente entra com essa questão. Que essa questão que o senhor está falando aí, aí entra na inicial para não ter aquela questão de saneamento? Priscila. Priscila. Isso? Oi. É você? É, É você? é eu, professor. Tudo bem. Tudo bem, professor. Olha só, na verdade o que eu estou dizendo é que na inicial você vai pedir tudo aquilo que é possível de reconhecimento. Na defesa também. Agora, a questão do saneamento é porque no processo do trabalho não tem saneamento. Então, na verdade, quando o juiz vai julgar o processo, quando o juiz vai fazer prova do processo, olha esse exemplo aqui que eu dei, tanto para inicial, lá do acúmulo de função, quanto para defesa agora, da hora extra com os recibos, tá bom? Vamos pegar os dois exemplos. Ó, o juiz chegou na audiência de instrução. Não foi possível acordo. Né? Não teve acordo entre as partes. Chegou na audiência de instrução. Vamos perguntar para as testemunhas aqui se havia acúmulo de função, se de fato lá o cliente da Ana fazia as duas funções, se de fato ele trabalhava 12 horas por dia, se ele passou a trabalhar 12 horas por dia depois das duas funções, enfim. A ideia do princípio de eventualidade é permitir que toda matéria possível de aplicação naquele caso venha para o processo, sem representar uma incoerência. Ó, olha o caso lá do cliente da Ana Paula, lá, que eu brinquei aqui que a Janaína estava perguntando, né? Ó, o cara fazia hora extra? Ó, de vez em quando fazia. A empresa disse que não fazia. Mas quando fazia, ele recebia? A empresa chegou a pagar alguns recibos e tal, etc. Princípio da eventualidade. Agora, o saneamento, Priscila, na verdade, no processo de trabalho, ele não vai existir como no processo civil. Nós temos três procedimentos. Cada um dos procedimentos, eles têm forma própria. Então, significa dizer o seguinte, existem regras específicas que não permitem esse saneamento. Por exemplo, procedimento sumaríssimo não pode emendar inicial. Se tiver emenda inicial, o processo é extinto, ele é arquivado. Então, a figura do saneamento, tal como no processo civil, ela não existe. E nós vamos estudar aqui como é que acontece quando o processo tem algum tipo de situação que precisa ser corrigida pelo juiz, né? Ou que tem que haver a intervenção do juiz, nós vamos entender como isso funciona. Mas não é aquele saneamento do processo civil, determinando emenda, esses trem, nada disso, ok? Ficou claro aí, Priscila? Oi. Tá vendo? Então agora não. Você fechou o microfone. Abre de novo. Eu? Ai, beleza, professor. Entendi. Obrigado. Senhores, então vamos lá. Ficou claro aí a figura do princípio de eventualidade? Alguém quer perguntar alguma coisa? Podemos seguir. Então vamos lá. Olha só. O próximo princípio é o da preclusão. Esse princípio da preclusão, ele está ligado diretamente à prática dos atos processuais. Vejam, o processo é uma sequência de atos, né? O processo anda para frente, o processo não anda para trás, ele anda para frente, né? E esses atos processuais, eles se sucedem, certo? E essa sucessão de atos processuais que formam todo o devido processo legal, eles são regulamentados, estruturados, fundamentados no nosso ordenamento jurídico, ok? Vejam, senhores, que o que diz esse princípio é que os atos processuais devem ser praticados a tempo e modo. Então, nós temos forma própria e nós temos momento oportuno para a prática dos atos processuais, correto?
Se você não pratica aquele ato processual que lhe cabe, dentro do prazo estabelecido, ou na forma própria que a lei prevê, haverá preclusão. E o que é a preclusão? Preclusão nada mais é do que a perda do direito da prática do ato. Se o juiz te dá 5 dias para você apresentar determinado documento e você não apresenta, perdeu o prazo. Se tem uma sentença trabalhista e você não concorda com a sentença, você quer recorrer dessa sentença, recurso ordinário, né? Recurso ordinário no processo de trabalho, cabível contra a sentença. Equivale lá à apelação do processo civil. Aqui no processo de trabalho, recurso ordinário. Prazo, 8 dias. 8 dias úteis, tá? Então, ó, teve sentença, quer recorrer? Você tem 8 dias úteis para recorrer. Não recorreu dentro dos 8 dias, perdeu o prazo, está precluso, né? Então, vejam, senhores, que a gente tem, basicamente, 3 preclusões principais. A primeira, a chamada consumativa, aquilo que eu disse, o processo anda para frente. Então, pelo princípio da preclusão consumativa, turma, não se repete ato processual já praticado. Se você praticou um ato processual, ele está consumado. Poxa, professor, eu fiz uma defesa lá, né, num processo trabalhista e chegou lá na hora da audiência, fiquei olhando a defesa e falei, pô, essa defesa não está muito boa, não. Aí eu quero apresentar outra defesa. Eu falava para o juiz, ó, aquela defesa que eu apresentei lá, deixa ela para lá, esquece ela, deleta ela aí, considera essa aqui. Né? Ah, eu fiz um recurso lá, entrei com o recurso no tribunal, mas depois mudei de ideia, achei que meu recurso podia ter ficado melhor, queria mudar ele, agora eu quero fazer um outro recurso, desconsiderar aquele e fazer um recurso novo. Senhores, praticado o ato processual, acabou, já era, babau. Né? Isso é a mesma coisa de você chegar para o juiz lá e falar, pelo excelência, essa sentença que você deu aí não tá boa não, senhor. Não gostei dela não, faz o seguinte, tira essa sentença aí e coloca outra no lugar. Você quer recorre, né? Então, senhores, observem que praticado o ato processual não há que se repetir. O ato está consumado, já era. Pode acontecer uma nulidade e tal, mas aí é outra história. Né? Aí vai ter que ter uma anulação, aquele ato vai ter que ser considerado não válido. A regra é, você protocolou o recurso e o recurso está valendo. Você não pode protocolar o que em cima, pedir para desconsiderar o primeiro e considerar o segundo. Isso não existe. Ato processual não se repete. Ok? Mesmo sendo tempestivo, né? Não tem essa chance. Mesmo sendo tempestivo. Um exemplo. O prazo não escoou, mas ele não pode. Prazo. Aí você olha ele no terceiro dia, você está lá à toa e tal, olha o recurso, né? Fala, esse recurso não ficou bom, não. Aí você faz um outro recurso no 4º dia do prazo. Beleza. Quando é no 7º dia do prazo, você sonha com alguma coisa do processo, né? O advogado preocupado faz isso, sonha com o processo. É terrível. Fala. Puta merda não pode. Tá gravando. Nossa Senhora. Né? Nossa Senhora pode. Esqueci de falar aquilo. Aí você vai lá no 7º dia do prazo e faz um terceiro recurso. E faz um pedido assim, ó, sabe aqueles outros 2? Deixa esse para lá. Foca nesse aqui. Não pode. Praticou o ato, está praticado, está consumado, babau. Esse aí já era. Beleza? Então é bom deixar para o último dia, que aí não tem o perigo do arrependimento, né? Mas tem o perigo da perda de prazo, né? Tem o perigo do PJS aí do ato, tem o perigo claro. de ter um imprevisto. Então, vai deixar para o último dia aí, a gente deixa, mas não deve deixar, não. Tá errado. Eu não vou falar que eu não deixo, não, porque eu ia estar mentindo e eu não vou mentir para vocês, né? Mas eu evito, porque não é inteligente, tá? E nem é prudente. Senhores, tem uma piada, se fosse, né, se a gente estivesse no boteco, nós não estamos, eu ia contar piada, né? Mas aqui não é boteco, mas tem uma brincadeira que a gente faz no direito, já que é assim, ó. O cara foi fazer um concurso para virar juiz, né? Prova banca oral de entrevista para ser juiz, arguição. Aí os examinadores perguntaram para ele assim, qual é o prazo para apresentar a defesa? Ele falou, 24 horas. Apresentar rol de testemunha, 24 horas. Apresentar embargo de execução, 24 horas. Prazo para você poder requerer recurso ordinário, 24 horas. Recurso de revista, 24 horas. Agravo de instrumento, 24 horas. Aí o cara falou, bicho, quer saber? Você não sabe nada de prazo. Aí o candidato falou assim, em compensação, nunca perdi nenhum. Entendeu?
Então, é o caso, né? A gente não aconselha muito ficar brincando com prazo, não. O prazo é coisa séria, e a preclusão está aí, ó, o que nós estamos estudando. Olha só, princípio da preclusão temporal. Temporal, óbvio, de tempo, né? Tem-se um prazo fixado em dias, regra geral. Nós sabemos que hoje, prazo, processo de trabalho, dia útil, né? Dia útil é aquele considerado como tendo expediente forense, ok? Teve expediente forense, é dia útil, beleza? Só conta o prazo em dia útil. Então, você tem um prazo, 5 dias, 10 dias, 8 dias, 15 dias. Se você não pratica o ato processual dentro daquele prazo, sabe o que vai acontecer? Perdeu o prazo, perdeu a oportunidade de praticar o ato. E ela não se renovará. Significa dizer que está precluso. Se você não pratica o prazo, o ato processual, desculpa, né? Se você não pratica o ato processual no prazo, acabou. Já era. Né? O outro, senhores, é o princípio da preclusão lógica, né? Esse aí é aquele que vai dizer o seguinte: não se admite no processo prática de atos incompatíveis entre si. Olha só, se você foi lá, praticou um ato processual, na sequência, logo depois, você pratica um novo ato processual que é contraditório, que choca com aquele ato anterior, né? Que ofende a lógica do comportamento processual, da conduta leal das partes no processo, haverá a figura da preclusão lógica, né? Veja bem, observem os senhores uma seguinte situação aqui, só para tentar ilustrar isso aí. Você vai lá numa audiência trabalhista, faz um acordo. O juiz homologa seu acordo. Acordo é o quê? Manifestação de vontade, correto? Faz o acordo que você quis, manifestou vontade, foi lá, definiu os termos do acordo, como é que paga, quanto que paga, que dia que paga, se tem a obrigação de fazer ou não, pronto. Beleza. Formatou o acordo, ele está bonitão lá. O juiz foi e homologou. Nós vamos aprender aqui. A homologação do acordo no processo de trabalho tem efeito de coisa julgada. Homologou o acordo, transitou em julgado. Se transitou em julgado, o que Professor. Oi, Priscila. Oi, Priscila. Oi. Quanto tempo que o juiz tem para dar vista nesse prazo de quando faz a... Perdi as palavras aqui. Quando faz a... você acabou de falar aí. O prazo de 8 dias, né? Eu tenho 8 dias. E o juiz tem quanto tempo para rever essa preclusão, né? Não, é o seguinte, a preclusão é a perda do prazo. Se você tem Certo, 8 eu tenho 8 dias, se dias. você não praticar o ato dentro dos 8 dias, o juiz não vai rever nada, você perdeu o prazo. Não, mas eu fiz no prazo. O juiz tem que dar a resposta com quanto tempo? É o seguinte, prazo é uma coisa muito boa. Prazo é uma coisa muito boa, né? Principalmente Só serve para porque nós. porque ele só existe para os advogados e para as partes. Né? Mas é um prazo assim. A lei não fala, o juiz tem 10 dias para isso, 5 dias para aquilo, 15 dias para aquilo. Então o juiz, tranquilo. É diferente isso aí. Existem situações específicas, Existem situações específicas, né? Existe um artigo do Código do Processo Civil, que é um artigo que particularmente eu acho muito importante, mas que está gravando, né? Então deixa eu pensar. Mas que muitos advogados não se valem tanto desse artigo com algum receio de retaliação, perseguição do juiz e tal. É um artigo, senhores, se os senhores puderem ler, 143, inciso 2º do CPC. Para mim, é um dos melhores artigos que a gente tem na nossa ordem processual. Ele fala, basicamente, o seguinte: se você faz um requerimento para o juiz e o juiz não se manifesta sobre aquele requerimento no prazo de 10 dias, e aí, obviamente, tem que ser um requerimento fundamentado, né? Lógico.
ele responderá por perdas e danos, né? Então, quando o juiz, por exemplo, ele excede o prazo, né? A gente já teve caso aí de juiz levar 1 ano para dar uma sentença. Do processo ficar concluso, 8 meses, né? O juiz dá um despacho às vezes. Infelizmente, é uma situação que no processo de trabalho até acontece pouco, mas no processo civil é comum. No processo civil, o juiz levar 1 ano para dar uma sentença, você anda com embargo de declaração, leva 4 meses para dar a vista, embargo de Professor, declaração. Né? uma observação aqui. Zé Henrique. Essa preclusão consumativa, ela depende da outra parte contestar, da outra parte agir. O juiz pode, de ofício, se a pessoa, né, fizer uma... Entendi, é o repetir, seguinte, né, olha só. o ato processual. Não, entendi. Olha Depende só. da parte Ela contestar? ela não depende de manifestação de requerimento, não. Porque, na verdade, como é caso de preclusão, a preclusão ela é considerada norma pública, né, de ordem pública. Perder prazo é porque a lei impõe o prazo. Repetir ato é porque a própria lei prevê a figura da unicidade dos atos, né? Os atos são únicos, ok? Então, você não pode, por exemplo, fazer um recurso ordinário e, como eu disse o exemplo aqui, né, com Jamil, depois fazer outro, depois fazer outro. A interposição tempestiva do primeiro recurso impede que você interponha o segundo e o terceiro, ainda que tempestivo. E isso é fato, porque decorre da preclusão que tem norma que tem caráter público, norma de que tem caráter público, ou seja, de aplicação obrigatória, de verificação obrigatória, justamente porque, como eu dizia, o andar processual ele é para frente, né? Se você pensar lá, por exemplo, dá uma lidinha depois no artigo 879, parágrafo 2º e 3º, 879, parágrafo 2º e 3º lá da CLT, que você vai ver isso lá. Mas, na verdade, assim, você vai entender a aplicação dessa ideia da preclusão. Tanto a consumativa, quanto a temporal, quanto a lógica, elas se aplicam em razão da ordem processual, né? E da ideia de que o processo ele anda para frente. Como eu falava aqui, se você faz um acordo, manifesta vontade, o juiz homologa, ele tem seu trânsito em julgado, depois você entra lá no dia seguinte ou nos próximos 8 dias da homologação do acordo, você entra com recurso ordinário contra o acordo que você celebrou, porque se ele foi homologado, ele é uma sentença, concorda? Se o acordo é homologado, o juiz, quando homologa o acordo, ele está dando uma sentença no processo. É uma sentença homologatória de acordo, mas é uma sentença. Aí você pega e recorre dela. Você entra com recurso ordinário. É ato incompatível. Você não pode recorrer. Por quê? Porque você acabou de celebrar um acordo de manifestação de vontade. Então, se você celebrou o acordo, você não vai recorrer. Você pode tentar fazer uma rescisória, mas aí tem que enquadrar nos cabimentos, já é outra história, entendeu? Então, a preclusão, ela decorre basicamente da norma processual do devido processo legal, da ideia de que o processo caminha para frente, de que os atos processuais são únicos, né? Não posso fazer 2 audiências. Essa audiência não ficou boa, vamos repetir? Esse depoimento da parte aqui ficou esquisito. Peraí, apaga tudo, vou perguntar tudo outra vez. Você não vai ver isso, né? Isso não vai existir. Essa sentença aqui, deleta essa sentença, vou fazer outra. Não, a sentença está lá. Se você não gostou, recorre, então, certo? Essa é a ideia ligada até ao devido processo legal, entre outras coisas, correto? Então, não, em nenhuma delas, tá? Não só na consumativa. Em nenhuma delas há que se ter, Zé Henrique, a manifestação da parte contrária, não. Beleza? Senhores, princípio da economia processual. Principalmente no processo de trabalho. Atos desnecessários, atos que não são úteis à solução do conflito, ao objeto do processo, não devem ser praticados. O juiz tem que velar pelo rápido andamento das causas. Sobretudo, senhores, o processo ele tem que visar o melhor, aspas, custo-benefício, menor duração, menor onerosidade, maior resultado, né? A ideia é que o processo seja o menos oneroso possível, tanto para as partes quanto para o próprio Poder Judiciário, né?
Por isso que a gente tem, por exemplo, aquele princípio da convalidação, vocês já viram. A ideia do juiz aproveitar os atos processuais já praticados, né? Evitando-se ficar declarando nulidade à toa, por quê? Quanto menos dispêndio de tempo, quanto menos dispêndio de utilização da estrutura, quanto menos dispêndio de custo houver para o processo, para os jurisdicionados, melhor, né? Então, observem os senhores que a ideia é que a economia processual ela está muito perto da celeridade processual, né? Deve-se evitar atos procrastinatórios ou protelatórios, né? Aqueles atos praticados com o intuito de ficar atrasando o processo, etc. Tanto que o juiz pode, por exemplo, aplicar multa de litigância de má-fé. Na Justiça do Trabalho, depois da reforma da reforma trabalhista, a aplicação de litigância de má-fé ganhou um determinado peso, né? Os reclamantes já têm que ter mais cuidado agora, porque antes era pouco comum. Hoje já há uma presença maior da figura da litigância de má-fé para autores, condenação em pagamento de custos, condenação de honorário de sucumbência, né? Então, esses atos que não são úteis, que não são necessários, devem ser extirpados do processo. O juiz não deve tolerar atos que têm finalidade de procrastinar ou de evitar, né, o andamento rápido das causas, etc. Beleza? Senhores, princípios da perpetuação da jurisdição. Moleza esse. A competência fixada no momento em que o processo é distribuído. Significa dizer, em poucas palavras, o seguinte: você distribuiu sua reclamação trabalhista, ela foi para a primeira vara do trabalho, vai ter um recurso, vai para o tribunal, vai ter um recurso de revista, vai para o TST. Quando ela volta para a execução, ela volta para onde? A primeira vara do trabalho. Fixou a competência naquela vara, é ali que o processo vai até o seu final, ok? Até a execução, inclusive. Por exemplo, se você distribui uma reclamação e ela é sorteada para a primeira vara, você desiste, distribui novamente, adivinha para onde ela vai? A primeira vara de novo, né? Aí você desiste de novo, distribui a terceira vez, ela vai para a primeira vara. E distribui 10 vezes. Desiste e distribui 10 vezes, ela vai 10 vezes para a primeira vara. Por quê? Fixada a competência. Então, aqui também há uma diferença do processo civil. Aqui não se discute despacho em primeiro lugar. Aqui a questão é o seguinte: o processo foi distribuído, foi sorteado, foi para aquela vara é competente. E essa competência vai se perpetuar. Enquanto o processo existir, é ali, naquela vara, que ele vai, aspas, ter a sua referência, sua competência fixada. Ok? Por isso, perpetuação da jurisdição, né? Princípio do ônus da prova. Aqui a gente tem que fazer uma observação importante. Ah, professor, porque o empregado é a parte fraca da relação trabalhista, então a gente fala sobre inversão do ônus da prova. Esquece o negócio de inversão do ônus da prova. Processo de trabalho, o que a gente tem é o seguinte: a prova incumbe a parte que alegar. É o que fala o artigo 818 da CLT. Está lá. A prova das alegações incumbe a parte que as fizer. É o artigo 818 da CLT. Falando de CLT, ok? Aqui é processo de trabalho. Regra geral, senhores, a distribuição do ônus da prova do processo de trabalho é igual ao processo civil. É fato constitutivo de direito? É fato que cria, que dá, que reconhece o direito para o autor? Ele tem que provar. Cabe a ele provar. É fato que modifica, que impede, que retira, que altera ou que extingue o direito do autor? Quem tem que provar é o réu. A reclamada tem que provar. E pronto, regra básica. Agora, o que existe, senhores, no processo do trabalho, e isso existe de verdade, é a figura da aptidão para a prova, né? O juiz, analisando o fato concreto, aquela situação específica do processo, o juiz pode
entender que há uma dificuldade para o reclamante fazer prova, que a gente chama de prova impossível, né? E aí o juiz pode não inverter o ônus da prova, né? Mas ele pode, reconhecendo a aptidão para a prova, determinar que aquela parte que está em melhor condição de fazer aquela prova a produza no processo. E aí ele vai utilizar como fundamentação disso a busca da verdade real. Vocês já conhecem aí de cor e salteado. Exemplo, né? Para empresas que têm mais de 20 empregados, é obrigatório o registro de ponto. Então, se há uma discussão sobre horário de trabalho, se há uma discussão sobre intervalo, se há uma discussão, por exemplo, sobre hora extra, o juiz pode obrigar a empresa reclamada a apresentar os cartões de ponto? A resposta é sim. Por quê? Porque a lei fala que quem tem mais de 20 empregados tem que ter registro de ponto. Então, se a empresa não apresentar os cartões de ponto, o juiz pode até presumir verdade o que fala inicial. Ah, isso ofende o ônus da prova? Não, está ligado à aptidão para a prova. Não é obrigação da empresa manter ponto, se ela tem mais de 20 empregados? Essa obrigação está onde? Está na lei, CLT fala isso. A empresa, então, que apresente os cartões de ponto. É simples assim. Quer ver um outro exemplo? Súmula Professor? 212. Oi. Só voltando aqui, não existe, então, inversão do ônus da prova no direito trabalhista. Não tem essa nomenclatura. Da forma com que existe no processo de direito do consumidor, não existe. O que pode haver aqui é a aptidão para a prova. Eu estou dizendo, o juiz não é que ele vai inverter o ônus da prova e falar assim, o empregado é parte fraca, então, coitado, ele não precisa provar nada do que ele alega. Porque você já tiver direito do consumidor, não? Ainda não, né? Quando vocês tiverem direito do consumidor, vocês vão entender lá que o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele fala, literalmente, sobre a figura da inversão do ônus da prova, né? É direito do consumidor a inversão do ônus da prova. Quando o consumidor entra na justiça, ele não tem que provar, ele só tem que alegar. Quem tem que provar é o fornecedor, o prestador, etc, etc. Artigo, sei lá, acho que 6º do Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, um dos incisos lá, não sei se é 8º e tal. Agora, no processo de trabalho, não. O processo de trabalho está lá no artigo 818. Quem alega, prova. Agora, pode o juiz aplicar essa figura da aptidão para a prova, e aí tem juiz, Verônica, que vai falar que é inversão do ônus da prova, tem advogado de reclamante que vai falar que é inversão do ônus da prova, mas tecnicamente, do ponto de vista científico, processual, metodológico, técnico, o mais correto é falar o seguinte, em razão da aptidão para a produção da prova, vou determinar que a empresa, por exemplo, apresente cartão de ponto. Olha só um exemplo. O empregado alega que ganhava salário por fora, né? E aí tem lá alguns depósitos na conta dele, algumas transferências que não são identificadas. O juiz pega e manda a empresa apresentar no processo o extrato bancário dela. Aí o advogado da empresa fala, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Eu não sou obrigado a fazer prova contra mim, não é não. Mas se eu estou te determinando, apresenta o extrato e você não apresenta, eu vou falar que você tem aptidão para a prova, basta você me mostrar que o dinheiro não sai da sua conta. Me mostra aí que naquele dia tal não teve aquela transferência saindo da sua conta. Simples assim, se você não prova, eu vou presumir verdadeiros fatos do reclamante. É simples e objetivo. Não gostou não? Vai trabalhar no direito penal, então, porque aqui é assim, né? Tem alguma coisa a ver com a primazia da realidade, professor? Oi? Primazia da realidade tem alguma coisa a ver aí com a... Tem a ver no sentido do que o que vale, né, na prática se sobrepõe ao documento. Aí você fala comigo, não, se o cara comprova que de fato ele recebia salário por fora, que é o exemplo aqui, mesmo não tendo um recibo e tal, aí sim, nesse sentido, correto. Tem a ver nessa forma aí, tá certo? Então, olha só, a ideia é que essa inversão do ônus da prova, Verônica, ela não existe por si só como direito do empregado. Ela pode ser determinada no processo, mas desde que haja uma fundamentação em razão da aptidão para o exercício da prova. Porque senão é ofensa ao artigo 818 da CLT, entendeu? O artigo 818 fala que quem alega, prova, né? Agora, o outro exemplo que eu ia dar aqui, para ficar bem claro para os senhores, é a figura da demissão. Olha,
Quando é negado que o empregado foi dispensado, quando a empresa nega que dispensou sem justa causa, quem é que tem que fazer prova que o empregado pediu demissão? A empresa. Está na súmula 212 do TST. Ok? E se o empregado não fizer essa prova, a pedido do empregado, se o empregador não fizer essa prova, pedir demissão e tal, etc., presume-se que o empregado foi dispensado. É igual a justa causa. A empresa aplica a justa causa. Se ela não provar o motivo da justa causa, não provar a falta, a justa causa vai ser revertida lá na justiça, vai ser dispensa sem justa causa. Tanto que o pedido de demissão, qual é a regra que nós aprendemos lá no direito material? Como é que deve ser o pedido de demissão? Sempre o quê? Por escrito, assinado, né? Então é nesse sentido, ok? Só para ficar claro aí, tá bom? Professor, mas isso até da empresa comprovar a demissão por justa causa acaba entrando também num fato modificativo ou extintivo do direito do reclamante também, né? Então, acaba que fica uma forma até criteriosa para a empresa apresentar isso mesmo. Sim, mas mais do que isso, está correto o que você está dizendo, mas mais do que isso, no sentido de que ela tem que provar a falta grave. Porque ela pode provar, por exemplo, que aplicou justa causa por documento. Pegou, aplicou justa causa, tem o documento, assinado por duas testemunhas, enquadrou direitinho lá no artigo 482, letra tal, mas, se for questionado o fato que gerou a justa causa, ela vai ter que provar. Porque se ela não provar, o fato dela ter o documento não vai fazer muita coisa não, entendeu? É nesse sentido, tá? Senhores, a nossa reunião está acabando aqui e a gente precisava terminar esses princípios hoje. Jamil está editando o nosso texto aí para nós, eu não sei o que ele está fazendo aí não, mas está metendo um FF aí, uma seta verde. Jamil, ei Jamil, vai assistir aula, para de ficar brincando de desenhar, senhor. Olha só, senhores, nós precisamos terminar esses princípios hoje, ok? Estou tentando fazer uma observação, mas era no meu, eu coloquei no daqui errado. Fica à vontade. Estou tentando apagar agora. Em casa, a aula é sua, a matéria é sua também. Fica à vontade. Eu vou prejudicar o trabalho dos outros. Pode escrever aí, viu? Estou tirando aqui. Tá? Você escreve o tanto que você quiser. Olha só, senhores. Vamos encerrar aqui, porque o vídeo, senão ele vai cortar nessa fala. E vamos voltar, porque eu preciso terminar esses princípios hoje. Pode ser? Se a gente continuar esses princípios aqui, nossa matéria vai melhorar bastante. Tem alguém que abriu o microfone aí. Olha, desliga seu microfone. Luana. Desliguei. Então, senhores, vamos sair aqui, vamos voltar para a gente terminar esses princípios. Nós precisamos terminar isso hoje, pode ser? Vamos lá? Vamos que a gente volta, eu vou sair aqui, a gente volta e termina. Combinados? Já vamos sair e vamos entrar na sequência de novo, tá? Até já.